Oi, Esther! Então, nós vamos apresentar nosso trabalho para você, tá? A gente vai falar sobre o direito à comunicação, baseado nos textos que você indicou pra gente. E eu espero que a gente consiga passar um pouquinho do que nós entendemos, do que o texto propôs pra gente realizar esse trabalho, tá bom? Então eu vou começar falando dos direitos humanos, porque é a base dos nossos dois textos, os outros que a gente leu, e explica um pouquinho também o que a gente entendeu. E o Encontro Nacional dos Direitos Humanos, o texto, eles falam principalmente sobre que o direito humano deve ser uma prioridade. E o direito à comunicação ele é fundamental para um sistema livre e plural. E eles falam, numa das declarações, que a comunicação é um direito humano que ela deve ser tratada no mesmo grau de importância que o resto dos direitos humanos, porque ela tem vindo sendo tratada de maneira inferior. As pessoas não dão tanta importância. E o direito à comunicação é o direito de voz da gente de se fazer ouvir, de voz e de se fazer ouvir. E é preciso quebrar a barreira também do preconceito para exigir uma mudança na comunicação, publicidade e educação. E a gente tem que exigir medidas que efetivem esses direitos, como um controle e participação maior da sociedade, o nosso acesso à comunicação e informação, e também o Estado laico, para que os nossos direitos à comunicação sejam prioridades. Pra gente entender muito, porque o que a Helena passou agora é um panorama atual, é o que está acontecendo hoje. Só que o primeiro texto, né, o texto sobre o histórico e o conteúdo do direito à comunicação, ele fala muito sobre como foi esse processo, porque, segundo o autor, até a década de 1950 existia uma política liberal do livre fluxo da informação. Então a gente não tinha essa censura da informação, não tinha esse debate porque parecia não ser necessário. E a gente notou um processo de mudança no perfil da ONU. Então nos anos 60 houve uma intervenção explícita nos Estados nacionais, direta e indiretamente. O que provocou uma censura mesmo, provocou outro tipo de debate. A gente deixou de ter a informação, deixou de ter a comunicação como um direito fundamental e passou a ter como um direito secundário. Ele deixou de ser uma prioridade para nós. Isso é muito que o Jean Darcy fala. O Jean Darcy, ele chama atenção para a necessidade do reconhecimento do direito humano à comunicação. Ele coloca a comunicação como um princípio fundamental, que deveria estar na Constituição como um direito à saúde, um direito à moradia, um direito à educação, que foi o que a Helena falou agora. E os seus argumentos, eles não chegaram a fundamentar um novo conceito, mas eles ampliaram o debate sobre o tema. Era muito importante para ele que se debatesse sobre as mudanças que aconteceram e sobre as mudanças que deveriam acontecer, porque para ele foi uma mudança negativa o que aconteceu com o nosso processo de comunicação. Para ele, o exercício da comunicação deveria procurar, receber e difundir informações e ideias sem consideração de fronteiras. Para ele, a informação devia chegar assim como ela é, sem filtro, e o receptor, na verdade, que filtraria essa informação e não o emissor, que é o que começou a acontecer a partir da década de 60. As informações eram filtradas por quem mandava e não por quem recebia. Para ele isso não estava certo, isso não era aberto para o nosso direito, né? Isso gerou uma desigualdade de condições. Por quê? Porque o Jean Darcy, ele sempre colocou elementos de debate para a confrontação internacional. Então, para ele, a informação ela tinha que ter um espectro, né, um espelho internacional, tinha que ter um âmbito internacional. Isso geraria um sistema de cooperação, não de concorrência tecnológica, porque foi isso que começou a acontecer. Com os aparatos tecnológicos, quem era mais tecnológico saía na frente, saía ganhando. E isso, normal, né? Pra gente hoje acaba sendo natural, mas pra ele não era, ele não aceitava esse tipo e achava que nós deveríamos debater sobre isso, que nós deveríamos lutar contra isso, porque para ele a comunicação tem que ser baseada num fluxo de cooperação, onde todos trabalham juntos. E nos anos 70
começaram, por causa desses debates, dessa ampliação dos debates, começaram os novos discursos da Unesco. Então, a Unesco forneceu pra gente os 7 pilares da nova ordem econômica internacional, que é a NOMIC. Então, para resumir, esses 7 pilares, ele tinha que ter um fundamento, ele tinha que ser mais amplo, ele tinha... A Unesco, ela começou a abrir as portas para a comunicação, começou a abrir mais direitos para a comunicação. Isso gerou novas formulações das políticas de comunicação e na elaboração de estratégias. A Unesco colocou o Estado como promotor efetivador dos direitos humanos. E isso nos ajudou, mas nem tanto, né? Porque o Estado é a principal fonte de censura mesmo, né? Então, se ele é um promotor efetivador dos direitos humanos, ele tinha que promover isso. E não é o que nós vemos. E no texto também ele fala muito sobre esse relatório McBride, que ele reforça explicitamente a necessidade do reconhecimento do direito à comunicação como princípio jurídico. Ou seja, o direito à comunicação devia ser julgado, devia estar nos pilares de um dos 3 poderes que nós temos até hoje. E isso é emergencial. Esse relatório ele colocava o direito humano à comunicação como um processo emergencial que deveria acontecer o mais rápido possível. O que gerou esse relatório, ele gerou uma abertura da Unesco e um recuo dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a ideia do diálogo não era tão importante. Ele reagiu diretamente. Quando a Unesco deu essa abertura, quando a Unesco começou a debater, dizendo que a ideia do diálogo era mais importante do que a do monólogo, nas discussões para o reconhecimento dos direitos humanos, então o ser humano ele tem o direito de saber, ele tem o direito de transmitir e ele tem o direito de discutir. Os Estados Unidos recuaram e levaram uma galera, né? Eles levaram o Japão, eles levaram a Grã-Bretanha. Exatamente, eles levaram a Grã-Bretanha, levaram o Japão, o pessoal ficou com medo também, né? Quando os Estados Unidos recuou, por causa desse esvaziamento que eles fizeram, exatamente na hora, eles esvaziaram a organização, porque para eles tinham um foro privilegiado, eles não precisavam desse tipo de abertura, e eles levaram uma galera ainda para ficar contra essa ideia de diálogo que a Unesco estava propondo pra gente. E o texto fala, uma citação que eu peguei, que eu achei muito interessante, assim: o direito à informação compreende as faculdades de colher e receber informações. Já o direito à comunicação compreende as faculdades de colher, receber e comunicar. Então, para você informar, você colhe e recebe. Mas para você se comunicar, você tem que colher, receber e transmitir essa informação. É diferente. O direito à comunicação, ele acrescenta o direito da informação. Que a Helena vai falar mais um pouquinho sobre isso depois também. Então, a posição da ONU em 2003 era o quê? A gente já avançou algumas décadas, né? Porque a posição deles em 2003 foi que a comunicação... desculpa, tá? É que o celular da Lena, ele só grava, 8 minutos. Ele tá de bullying, assim. Acho que é a terceira vez que a gente grava. Exatamente. Então vai ter que ter parte 1 e parte 2, porque a gente não tá conseguindo gravar tudo de uma vez só, tá bom? Então a gente vai voltar da posição da ONU em 2003, pra você entender. Eles começaram a colocar a comunicação pela primeira vez em 2003. Eles colocaram a comunicação como um direito humano, como os demais atores sociais. Para quê? Para estender a liberdade para todas as classes e para todos os grupos. Então foi a primeira vez que a gente começou a ver a comunicação sendo tratada como um direito humano, como o Jean Darcy já estava falando lá na década de 60. Né? Então eles negavam a intervenção do Estado no setor da comunicação social e eles davam direito à participação do espaço público em condições de igualdade formal e material. Começou com a ampliação desses debates, a gente começou a ver que tudo ficou mais democrático, que pelo menos na teoria, né, a gente começou a ter de volta esse livre fluxo da informação.
Eu peguei outra citação que fala assim: a democracia só se realiza na medida em que a circulação de informação se faz baseada em critérios e regras que busquem garantir a equidade de condições para produzir e difundir conteúdos na esfera pública. Ou seja, só tem democracia se a informação circula livremente. Se a informação não está circulando, nós não vivemos num país democrático, nós não vivemos num Estado democrático, nós estamos vivendo numa censura. E o texto, ele faz questão de colocar isso bem enfaticamente. E aí começaram a aparecer várias expressões, como por exemplo o direito guarda-chuva, como a definição do ambiente democrático como solução para a garantia de outros direitos humanos. Então, o ambiente democrático, o direito à comunicação era uma garantia, era um começo, o start para a garantia de todos os outros direitos humanos, né? E aí ele colocou o direito guarda-chuva realmente como esse abrigo. A ideia de guarda-chuva era um abrigo para todos os direitos, para todas as liberdades, embora com relação à comunicação, com relação aos direitos básicos, historicamente eles estavam desconexos, mas por estarem desconexos, eles precisavam estar num guarda-chuva que abrigasse todos esses direitos, que seria, na verdade, a Constituição, eu entendi isso, né? Mesmo direitos negativos e direitos positivos, porque mesmo direitos negativos pro autor no texto, ele garante a dignidade humana em diferentes dimensões, né? E o Chauí, o Ortiz e o Velima, né, que foram três importantíssimos autores para falar sobre isso, eles colocavam, eles foram muito importantes nos debates da comunicação, do direito também na educação. Eles colocavam a comunicação num ambiente dominado, num ambiente em que todo mundo deveria ter, né? E também a comunicação não comercial, a proteção do direito de resposta. Então, na comunicação não comercial, eles diziam que era impossível a realização da dignidade humana onde informação não circulava. Isso pode parecer até um pouco redundante, mas na comunicação não comercial, a gente tem o que a gente precisa primeiro, né? Para a mídia existir, antes a gente precisa ter uma comunicação não comercial, que é a comunicação que a gente tem hoje. Para entrar na radiodifusão, para entrar na telecomunicação, para a proteção do direito de resposta. O que seria esse direito de resposta? Seria a proteção da sociedade. Então, se você tem um grupo que é mais vulnerável, você tem que dar um direito de resposta, você tem que proteger esse grupo que é mais vulnerável. Você tem que permitir que esse grupo que é mais vulnerável não seja exposto a conteúdos que vão provocar lesões na sua formação e no seu desenvolvimento. Com esse direito de proteção, esse direito de resposta, o ambiente, ele favoreceria a superação de desigualdade, ele incentivaria a promoção dos direitos humanos como uma prioridade do Estado, né? E esse direito de resposta ele pode ser individual ou coletivo, ele garante o acesso às novas tecnologias, garante o acesso à gestão de redes e, para encerrar mesmo, o autor do meu texto, ele coloca a necessidade de universalizar o acesso à internet, universalizar o acesso à radiodifusão e à telecomunicação. Por quê? Porque essa nova forma de relacionamento, ela adquire no mundo muitos aspectos da vida cultural, da vida social e da vida econômica. Então, é necessário para ele utilizar essa ferramenta como uma promoção do direito humano fundamental, que é o de emissor, de receptor, o de interceptor de uma mensagem a ser colocada. Então, o meu texto, ele fala principalmente, que é do Vinícius de Lima, ele fala principalmente sobre a liberdade de expressão versus a liberdade de imprensa. A liberdade de expressão é a nossa liberdade individual, o nosso direito humano da palavra e da expressão. E já a liberdade de imprensa é a liberdade da sociedade ou da imprensa, da mídia, de publicar algum conteúdo que eles consideram uma informação jornalística ou um entretenimento. E aí, vai ter que ter a parte 3 um pouquinho.
Mas voltando ao assunto, ele fala que para entender a diferença das duas, a gente tem que entender a diferença do printing, que é a impressão, e o press, que é a imprensa. E ele também coloca depois outro termo, que é o speech, que é o expressar. E aí ele dá um exemplo do livro Aeropagítica, que é voltado para o tema de divórcio, mas ele fala que se encaixa bem, porque é um livro que a gente diz que ele expõe muito a liberdade de imprensa, ele explica a liberdade de imprensa. Só que, na verdade, ele fala que da liberdade individual nossa, a nossa liberdade de expressão, que ele fala que é um direito do indivíduo expor, que é o speech, e imprimir, que é o print, as ideias sobre diferentes assuntos para alcançar uma verdade. E aí depois ele também fala sobre a diferença do a expressão versus a imprensa e o indivíduo versus a sociedade. Que ele fala de vários documentos que aparecem, que eles invocam a defesa de liberdade de imprensa e se referem de maneiras diferentes sobre as liberdades. Aí eu peguei alguns que eu acho que explicam um pouco e resumem, que ele falou de vários. Que o primeiro fala que a liberdade de imprensa é uma condição para a nossa liberdade individual. Então, se não existe a liberdade de imprensa, não existe a liberdade individual. Então, a gente não consegue ter a nossa liberdade. Se a imprensa não dá para a gente a informação. Que ele fala que esse é um exemplo da Declaração de Virgínia, que ele fala sobre liberdade de imprensa, mas, na verdade, também fala sobre liberdade de expressão. E aí ele fala também que na declaração de Caputepec, não sei como fala, ele se refere às duas liberdades quando ele fala que a liberdade da sociedade é equacionada com a imprensa ou os meios de comunicação. E aí, por último, eu peguei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ele fala que a liberdade de expressão e opinião é um direito do indivíduo e ele deve procurar receber e transmitir essas informações e ideias por qualquer meio que seja, sem interferência nenhuma. Não é muito o que acontece, né? Aí ele falou do professor Carlo Norden, não sei falar o nome dele. Nordenström. Do artigo 19, que ele fala sobre esse artigo, que é: o sujeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais não é uma instituição chamada imprensa ou a mídia, mas um ser humano individual. A frase liberdade de imprensa é enganosa na medida que ela inclui uma ideia ilusória de que o privilégio dos direitos humanos é estendido à mídia ao invés do povo para expressar sua voz através da mídia. Então, ele fala que a gente trata a imprensa como os olhos e ouvidos, os nossos olhos e ouvidos, só que, na verdade, não. Ela tinha que ser, mas não é. Porque também a liberdade da sociedade não é a liberdade de todos os indivíduos. Aí ele fala também que a liberdade de expressão, ela nasce com a gente tem esse direito, é um direito natural nosso. E a de imprensa, ela só existe porque existe a nossa liberdade de expressão e que ela precisa de um material impresso e da existência de um público leitor, que seria a gente. Aí ele fala um pouco da liberdade de imprensa no século XVII ao XIX. Ele fala que antes a liberdade de imprensa era uma extensão da liberdade de expressão. E era um direito utilitário dos indivíduos e não era nada além de um documento impresso. E hoje em dia que foi o que eu falei, a gente trata a imprensa, primeiro que ela é uma instituição e é uma empresa, ela não visa mais a nossa liberdade de expressão, assim. Ela não é equiparada ao povo. Antes ela era. E aí o Giovanni Sartori, ele fala de um negócio que fala bastante no texto, que é a estrutura policêntrica, que é a junção da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da democracia. Aí ele fala que um debate feito por indivíduos racionais e bem informados conduz à informação de uma opinião pública independente que é capaz de tomar as melhores decisões para o conjunto da sociedade. Que essa devia ser a liberdade de expressão da sociedade, que é várias pessoas que têm mais informação, que são mais racionais, se juntarem, discutirem sobre o assunto e mostrar o que representa a sociedade inteira, e não só o interesse próprio delas. Aí ele fala que para a opinião pública ser autônoma, devem existir grandes números de centros de informação e influências, e eles devem ser diversos e plurais, que é o que ele fala da pluralidade. Que quanto mais meios de comunicação você tem, mais
plural é a imprensa e menos opressora ela é, porque o indivíduo vai ter vários meios para ele escolher o que ele quer acreditar, o que ele não quer, para formar uma opinião pública, que é o que ele fala depois, que a formação de uma opinião pública independente é a existência da competição entre os meios de comunicação. E aí ele fala da Constituição de 1988, que o artigo 5 fala: os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, justamente por causa disso. Quanto mais meios tem, mais liberdade a gente tem. E eles conspiram contra a democracia, esse monopólio, porque eles restringem a pluralidade e a diversidade. E ele fala também que é preciso garantir o funcionamento dos meios de comunicação dentro dessa estrutura policêntrica, porque senão não tem uma liberdade de imprensa que garante a democracia, se a gente não fica acompanhando de perto. E aí ele fala no finalzinho bem pouco sobre como a gente trata a liberdade de imprensa no Brasil, que ele fala que a liberdade de imprensa é tardia e a mídia é predominantemente privada e concentrada, e que tem presença de políticos, profissionais e representantes de diferentes religiões como pessoas que difundem as notícias, a informação, sendo que não podia, porque tem que ser laico. Como ele diz no começo, que o Estado tem que ser laico. Nosso Estado não é laico, nem aqui. Muito menos os nossos meios de comunicação, porque são imprensas, são empresas que têm o próprio interesse. Exatamente. Aí ele fala que no Brasil ainda falta um debate público sobre a democratização da mídia e que a censura acontece por aquelas pessoas que acham que só porque eles difundem a informação, eles têm que ter mais privilégios do que a gente. Aí ele fala: mantendo-se hegemônicos, eles impedem o debate do verdadeiro exercício da liberdade de expressão e o aprimoramento da democracia. Acabou. Acabou. Então, a gente entendeu que o debate é muito importante para o nosso direito à comunicação, porque nós, como comunicadores, não temos direito à comunicação, simplesmente. Isso não poderia acontecer. Então, eu acho que, para concluir mesmo, é muito importante que existam esses debates, não só nas salas de aula, mas sim nos nossos ambientes de trabalho, porque nós precisamos da comunicação para o exercício não só da nossa profissão, mas para o exercício da formação da nossa sociedade, né? E pode mandar suas